Fala rapaziada, fala pessoal, fala nação corintiana e amigos de outras torcidas aí. Olha eu aqui de novo, dessa vez para trazer informações aí do Timão, contratações, referente a Félix Torres, se vai ficar no Corinthians, se não vai, se os caras vão renovar, se vão tentar renovar, vão continuar com ele, vão tentar comprar, como é que vai ficar aí a situação no transfer ban no Corinthians. Teve treta aí no treino aí do Corinthians antes do derby. Vamos ver aí pessoal, vamos ver aí o que o Samir vai trazer de informação. Já deixa o like, tá? Se inscreve no canal. Ativa as notificações, porque o YouTube não tá mandando meus vídeos pra vocês, tá? Não sei o que tá acontecendo. Continua o mesmo problema. Oscila, tem hora que sobe a visualização, tem hora que desce. Não sei o que que é, entendeu? Já mandei e-mail pros caras, os caras não respondem, não sei o que que é, tá? Mas enfim, quem já for do canal, né? Deixa o like, ativa as notificações pra receber as notificações do meu canal. E vamos meter marcha, vamos que vamos aí. Agora à noite tem o derby. Vamos ver o que o Samir vai trazer pra nós aí, vambora. Vamos embora, deixa o hype também, que é bastante importante aí, tá? Pra você deixar o hypezão aí nesse vídeo e apoiar o canal Café do Setorista. Vamos lá falar muito do Coringão, olha só. Primeiro quero começar pela renovação do Bidu. Matheus Bidu, né, encaminhou a renovação de contrato com o Corinthians. Falta assinatura, que pode acontecer ainda hoje, tá? Entre hoje e amanhã, até o final de 2027. Ou seja, assim como o Café do Setorista, um blend de informações havia trazido em primeira mão, 2 anos e meio de contrato, porque ninguém tinha ainda dado o período da renovação do Bidu com essa nova diretoria aí sob o comando do presidente, né, por enquanto interino, Osmar Stable. Então o Bidu renova, tá, por 2 anos e meio, e eu já falei para vocês, o Corinthians decidiu renovar por 2 anos e meio com o Bidu, porque o Bidu apresentou 3 propostas de clubes brasileiros interessados no seu futebol. O Bidu tinha um contrato com o Corinthians até o final desse ano, então já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Apresentou as propostas, levou 2 anos e meio de renovação, tá, gente? Então, houve realmente aí colocado na mesa, tá? Não foi blefe do Bidu, e por isso que o Corinthians resolveu, né, se antecipar e renovar com o jogador. Gustavo Henrique, uma reunião agendada, e a ideia do Corinthians também é fechar com o Gustavo Henrique até o final de 2027, tá? Mesmo acordo, né, que ofereceu aí para o Matheus Bidu, que eu trouxe o período de contrato em primeira mão, já trago para você também em relação ao Gustavo Henrique. Precisa ver se ele vai querer 2 anos, ou se quer 3, ou se quer 1. Ainda não vimos a parte do jogador, mas as coisas estão avançadas e a reunião acontece na próxima semana, já para quem sabe o Corinthians bater o martelo e também renovar o contrato de Gustavo Henrique. Por enquanto só esses dois, no restante ainda não há interesse do Corinthians na renovação contratual, tá certo? Olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu não acho uma boa renovar com o Bidu, não. Eu não sei. É que os caras também não contratam, né, velho? Os caras não contratam. O problema desse presidente que tá aí, mano, é o seguinte, tudo bem, ele quer cortar gastos, ele quer evitar dívidas, ele fez lá uma negociação lá com uma empresa lá que ia render lá uma multa lá pro Corinthians, ele conseguiu resolver e tal, não sei o quê. Só que é o seguinte, eu percebi que ele não vai atrás de patrocínio, ele não tenta contratar, entendeu? Eu sei lá, cara, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu não sei se renovaria com o Bidu, não. Não sei se renovaria com o Bidu, não. Desculpa aí, pessoal, que eu moro aqui perto da rua aqui, mano. Sobe moto, desce moto toda hora. Vambora, vamos continuar o... Agora o Gustavo Henrique eu gostei. Gustavo Henrique, renovar com o Gustavo Henrique é legal. Deixa o like aqui, ó, junto com o hype. E vamos seguir falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Dedo no like. Olha só, vamos seguir, né, falando muito do Coringão. Acreditem, é hora de lutar. O Corinthians, eu já havia adiantado ontem, né? Eu falei pra vocês que o Corinthians havia gostado da ideia, né, do lateral, não havia ainda dado uma resposta, mas o Corinthians havia gostado da ideia de ter o lateral, né, Esgaio, lateral direito, português, né, Ricardo Esgaio, que pertence ao Sport. Eu já havia antecipado para vocês ontem que havia um interesse do Corinthians no jogador que foi oferecido, tanto que abriu-se a negociação, né, o Corinthians fez uma proposta salarial ao Esgaio, que gostou dos valores e está interessado em jogar no Esporte Clube Corinthians Paulista. O jogador tem 32 anos, tá? Foi oferecido, agradou bastante, né? E é um atleta que agora depende da liberação do esporte para ser jogador do Corinthians. É isso mesmo, tá? Eu vou deixar para opinar depois, né? Porque o Corinthians até agora parece que resolveu, tá com uma maldição na lateral direita, né? Renova com o Fagner, empresta o Fagner, renova 5 anos com o Maná, compra o Mateuzinho por um valor absurdo, enfim. Empresta o Cruzeiro pagando 500 mil por mês para um time rico que é o Cruzeiro hoje, né? Enfim, é uma loucura. E agora o Corinthians recusa o Joaquim Garcia, 24 anos, seleção olímpica argentina do Vélez, e aceita e pede a contratação do Ricardo Esgaio, inclusive dependendo aí da liberação do esporte. Se o esporte não liberar, tá?
Se o Sport não liberar o jogador, não vai para o Corinthians. É claro, lembrando que ele tem contrato com o Sport até junho de 2026, ou seja, tem um ano ainda, né, de contrato de vínculo com o Sport, tá? Lembrando que esse jogador, né, o Sgaio, na temporada passada, a temporada inteira passada, ele só fez 18 jogos, tá? E foi, inclusive, expulso 2 vezes e marcou um gol, né? São os números dele na temporada passada. O nosso querido Ricardo Sgaio, tá? Jogador que realmente interessa ao Corinthians aos 32 anos. Ele também pode jogar na lateral esquerda, né? Mesmo sendo destro. Joga como zagueiro, foi revelado pelo próprio Sport, onde atuou em 2012. Saiu pro Braga entre 2017 e 2021. Ficou lá, né, durante esse período e regressou, né, ao Sport em 2022. Enfim, o Corinthians realmente quer, como eu já havia ontem cogitado, que poderia querer o Ricardo Sgaio, lateral português. Olha só, agora eu vou falar. É isso que eu não entendo. Você viu que ele falou no começo aí que tinha outro jogador que o Corinthians estava interessado, que era melhor que esse daí? Aí o Corinthians vai trazer esse daí. Será que esse cara é bom? Você viu os números dele aí? Esse que é o problema, cara. O Corinthians não precisa contratar celebridade, não precisa contratar craque. Mas, pô, contrata um jogador bom que vai chegar e vai resolver. Porque de pereba, gente, a gente já tá cheio. Certo? Jogador mediano, a gente já tá cheio. É Romero, é Hector Hernandes, é Thales Magno. Mano, quem que a gente contratou aí que dá pra você falar que é um bom jogador? Malemão Angileri aí, nesse ano aqui. Malemar. Os que vieram ano passado é o Carrilho. O Carrilho é um, mas de uns tempos pra cá tá decaindo. Muito de rendimento. O Galo, indiscutível, não tem nem o que falar do cara. O Memphis, Isco não joga. Nos últimos jogos até que tá se esforçando, mas eu acho que dá pra jogar até mais, né? E o Roberto e o goleiro. E o Gustavo Henrique. Entendeu? Porque de resto, cara, nem o Bidon tá jogando bem ultimamente, pode ver. Eu espero que hoje não tenha surpresas, né? Eu espero que hoje não tenha surpresa, né? Porque o senhor Mateuzinho e o senhor José Martins, se entrar no jogo, eles têm mania de querer chegar quebrando os caras. E nessa daí, cara, sobra um cartão amarelo, uma expulsão, um pênalti. Então, assim, eu espero que eles saibam marcar e, tipo, num contra-ataque mate o jogo, cara. Faz uns 2-0 aí pra nós aí, fecha a casinha e já era, entendeu? Lá de treta, né, de treino e depois de Félix Torres, o caso dele. Então, tem muita coisa pra gente falar, inclusive informações exclusivas, tá? O último treino do Corinthians, né, para o derby, visando o derby nesta quarta-feira às 21h30, foi marcado por uma treta forte entre Félix Torres e Memphis Depay, tá? O que me passaram foi o seguinte, né, depois que o GE soltou a informação, eu fui apurar as minhas informações e os detalhes que eu, conversando com as fontes. Me falaram que o treino começou diferente, os jogadores com muita vontade, talvez por conta, né, de ser uma véspera de derby, era para ter até um treino até mais tranquilo, até para evitar lesões. Mas parece que estava um treino bem pegado mesmo, tá? Já não tinha chegado nem na metade do treino, mas desde o início o treino bastante pegado. E aí você sabe, né, treino pegado com Félix Torres, né, totalmente sem noção, ele dá uma entrada mais forte no Memphis, que, né, já revida com aquelas peitadas, enfim, discussões e xingamentos. E aí, né, o Fabinho Soldado, segundo o GE, teve que entrar no campo para apartar. Chegou a turma do Deixa Disso, o Memphis ficou muito bravo, né, com o Félix Torres. Houve uma discussão ríspida entre os dois, mas informações que eu tenho que não chegaram às vias de fato, né? O X-Men da Fiel não chegou a dar um soco no Félix, entendeu? E porque a turma do Deixa Disso chegou, a atividade foi encerrada e depois os titulares retomaram uma atividade em um outro campo, só eles. Então, assim, foi um treino bastante quente, o último antes do derby. Vamos lá, informação exclusiva do canal Café do Setorista para você. Isso aí é normal, porque é excesso de vontade, é o que eu tô falando. Tem que tomar cuidado para na partida não cometer fazer uma falta besta, cometer uma falta besta e tomar uns cartão. Entendeu? Porque aí complica, né? Mas isso aí, tipo, no treino ali é normal. Os caras que não tá com vontade mesmo de jogar, cara, ixi, o bagulho fica louco, não é de hoje. Nos anos 80 e 90, então, era bem pior. Torcedor corintiano. O Corinthians entrou em contato com o Santos Laguna e agendou uma reunião para tentar fugir do transfer ban e tentar fazer um acordo com o Santos Laguna referente à dívida na compra do Félix Torres. Olha só, o Corinthians vai sentar com o Santos Laguna, sentar entre aspas, né, porque é uma chamada de vídeo. O Corinthians mandou um e-mail solicitando uma reunião para tentar quitar a situação, né, não quitar, né, mas resolver a situação da dívida que o Corinthians possui com o Santos Laguna, que pode gerar um transfer
transfer ban, tá? Só para você entender, o Corinthians deve aí, né, cerca de 34 milhões, tá, de reais ao Santos Laguna, e o Corinthians perdeu, né, mais uma vez na FIFA, né, a Corte Arbitral, né, do Esporte, o CAS, rejeitou o recurso do Corinthians e manteve a condenação da FIFA, tá, no processo referente aí ao zagueiro Félix Torres. O Corinthians deve aí pouco mais de 6 milhões de dólares, dá 34 milhões de reais, e tem que pagar isso até o dia 11 de agosto, ou seja, até a próxima segunda-feira, para não sofrer um transfer ban e ficar impedido, né, de fazer movimentações no mercado da bola, tá? O caso, instância máxima, né, para esse tipo de processo, deu razão aos mexicanos, obrigando o Corinthians a pagar os valores. O que o Corinthians fez? O Corinthians não tem 34 milhões, né, para pagar até a próxima segunda-feira. O Corinthians entrou em contato com o Santos Laguna por e-mail, tá? E solicitou uma reunião com os mexicanos. A ideia do Corinthians, a primeira proposta do Corinthians vai ser parcelar, né, fazer uma composição, parcelar essa dívida de 34 milhões, dando uma entrada e parcelando o restante, né, com o Santos Laguna, alegando que é uma nova diretoria, né, que lamenta muito pelo ocorrido, e lamenta mesmo, né, foram dívidas deixadas pelo Augusto Melo, e o Corinthians vai tentar. Não está descartada outras possibilidades, tá? Inclusive, né, caso eles não aceitem de maneira alguma parcelar, o Corinthians, né, pode inclusive sugerir, se eles aceitarem a devolução do jogador, né? O famoso ficando elas por elas, né? Lembrando que o Corinthians pagou uma parcela, né? Deu uma entrada aí de 2 milhões de dólares e financiou o restante. Depois pagou, acho que a primeira parcela, depois não pagou mais nenhuma. Então o Corinthians pode até cogitar uma devolução, caso eles queiram. Caso eles queiram também, o Corinthians, né, pode envolver até algum jogador na troca, enfim, numa venda, né? Algum jogador que possa interessar ao Santos Laguna. O Corinthians vai tentar de qualquer maneira, né? 6 milhões e meio de dólares não é pouca coisa. Nós estamos falando de 34 milhões de reais. O Corinthians vai tentar, de todas as maneiras, resolver essa pendência para não sofrer o transfer ban, porque grana agora, meu amigo, à vista, essa grana o Corinthians não tem. Enfim, né, rapaziada? Enfim, né? Vocês viram aí, né? Pera aí, só... Deixar o hypezão aí nesse vídeo. Deixa eu só botar aqui. Vocês viram aí, o Corinthians tem que pagar 30 e poucos milhões aí, 34, 32 milhões aí de reais, pelo que ele falou aí. E o Corinthians não tem condições de pagar essa segunda-feira que vem. Os caras vão tentar parcelar. Tomara que consiga parcelar, ou então, mano, deixa embora. Deixa embora, porque é o seguinte, o Corinthians precisa de zagueiro, cara. O Corinthians precisa de zagueiro. O Félix Torres, cara, infelizmente, não tá tapando nem o buraco do dente. Não tá nem tapando o buraco que ficou ali. O Corinthians precisa de zagueiro, cara. O Corinthians precisa contratar zagueiro. O Corinthians atrás de atacante, atrás de não sei o que, mas, mano, o Corinthians precisa de lateral e zagueiro. Entendeu? Lateral e zagueiro. Vamos ver esse lateral que eles estão correndo atrás aí. Tal de como que é? Sgarbi, sei lá, do esporte aí. Vamos ver. Entendeu? O Corinthians precisa contratar, gente. Precisa contratar jogador caro. É contratar jogadores operários que chegam e resolvam a situação. Que queira jogar, queira correr, que tenha raça. Que fala assim, pô, é a minha oportunidade de jogar aqui no Corinthians, eu vou jogar, cara. E que saiba jogar bola, né? Não precisa ser craque, mas que saiba pelo menos jogar bola. Um zagueiro saber marcar, saber fazer uma cobertura, um lateral também, entendeu? Um ali no meio de campo ali também saber marcar, saber também atacar, porque nós faz tempo que nós não tem um cara bom ali no meio de campo, um volante bom pra marcação e pra atacar também, né? E ali na frente ali, cara, vende aí Thales Magno, vende Hector Hernandes aí e contrata mais um jogador aí de segunda prateleira que seja, que chegue pra resolver, mano. Não precisa contratar jogador caro, cara. Já que o Corinthians não tem dinheiro, vai contratar jogador caro pra quê? Entendeu? E vamos que vamos. Brigar pra ficar aí na metade da tabela, entre os 10 primeiros ali, por enquanto, porque não tem condições. E tentar, quem sabe, ganhar uma Copa do Brasil aí, né? Esse ano aí. Mas não sei não, viu, mano? Esse time do Corinthians aí, não sei se a gente consegue ganhar não. Mas vamos torcer aí que dê tudo certo. Beleza? Não esqueça de deixar o like, tá, pessoal? Se inscreva no canal aí, compartilha nossos vídeos, ativa as notificações, que é muito importante para vocês receberem os vídeos. E vamos que vamos. Hoje à noite aí, se der tudo certo, o Corinthians passa pela porcada aí. Tamo junto. É nóis. Deus abençoe a todos. Tamo junto e vai Corinthians. É nóis.